Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? So why not take all of me? So why not take all of me? Muito bom. Gente, estou aqui com o João Senise, um cantor e amigo meu, desde que ele conheço ele desde da barriga da mãe, né? Então é um prazeraço ter você aqui, João. Obrigado. Bacana, cara. Obrigado por ter aceito o convite. Imagina. Obrigado por estar aqui. Prazer. E o João, assim, vem de uma linhagem muito mais pesada de músicos, assim, na família, né? Toquei muito com o pai dele, com o pai 1 e com o pai 2, com os dois. Verdade. O João é filho do Mauro Senise, saxofonista, e é filho 2 do Gilson Peranzeta, arranjador e pianista da pesada. E ele tem uma coisa interessante na família, porque tem o pai saxofonista, tem o outro pai, né? Pianista e arranjador, e tem a mãe que é produtora, que é Eliana Peranzeta, que é super produtora, que está sempre por trás de todos os acontecimentos musicais que rolam aqui, né? De música instrumental há muitos anos, principalmente música instrumental. Né? Então, assim, uma referência. Muito bacana. Obrigado. E aí, como é que foi esse negócio de nascer nesse ninho de feras, assim? E aí, nasceu e cresceu nesse ninho? Conta pra gente. Responsabilidade sempre maior, né? Porque já tem uma cobrança natural, vamos dizer assim, né? Da linhagem da família. Mas comecei estudando muito cedo piano. Na escolinha escolinha não, né? No Centro Musical do Antônio Adolfo, ali no Leblon. Onde todo mundo começa a iniciação musical, que você experimenta vários instrumentos. Aí depois acabei... Desculpa, você tinha quantos anos? Tinha 3 ou 4. Por isso você chamava de escolinha, porque era realmente a escolinha. Naquela época, para você era a tua escolinha. Mas é uma super escola. Né? O Antônio Adolfo é um craque. Mas com 3 anos de idade era a tua escolinha, de lá, musicalização. Tal. Se eu não me engano, agora estão completando 30 anos, parece. 30 anos, que loucura. Passa rápido. Que barato, muito legal. Mas aí comecei na iniciação musical, testando os instrumentos. Geralmente criança opta mais por bateria e percussão, né? Que faz barulho, né? Mas eu optei por piano. E aí estudei lá mais ou menos uns 10 anos, piano. Olha, depende da forma que você toca o piano, faz um barulho danado. E depende da forma que você toca a bateria, você faz muita leve, música. Né? Então, eu não vou concordar 100% com o que você falou, não. Mas para criança de 4 anos... É só barulho, talvez. Só barulho. E aí? Mas, então estudei lá mais ou menos uns 10 anos, piano clássico, né? E um pouco de popular também, mas muito clássico. Aí depois continuei tendo aula em casa, como professor particular, e depois com o Gilson também, né? Com o Gilson em casa ia ficar mais fácil. Pois é. É só abrir a porta, entrar no estúdio, 3 passos. E ele fala, agora não tenho tempo, vai pro seu quarto. Agora eu tô fazendo arranja, volta mais tarde.
Mas então, assim, estudei piano muito tempo, né? O que foi bom, embora eu não toque profissionalmente. Não seguiu a mas carreira. é bom que eu dou uma passada sozinho, vejo o tom, enfim. Quebra um bom galho, né? Mas quando é que você se descobriu, assim, cantor de fato? Eu cheguei a cantar durante 1 ano no coral da escola, quando eu tinha uns 6 anos, no Espaço Educação. Mas aí depois parei, nunca mais. E aí voltei com uns 18 por aí, com um videogame chamado Rock Band, que você podia tocar guitarra, baixo, bateria ou cantar. Só que era aquilo, cantar rock e cantar no tom dos caras, né? Não tinha como modular, né? Aumenta, baixa o tom, não tinha. Então assim, tinha que ir na onda original, né? Mas aí eu comecei a cantar e comecei a voltar essa vontade de fazer disso uma coisa séria, né? E aí resolvi gravar meu primeiro CD, 1 ou 2 anos depois, que foi o Just in Time, que a gente fez o All of Me aqui, que é uma das músicas, né? Mas nesse meu CD eu quis gravar jazz, basicamente, né? Que é um gênero que eu adoro, muita influência do meu pai, né? Que sempre ouvia, e ouvia comigo, né? Desde cedo. Então Miles Davis, Chet Baker, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, enfim, todos os... Essa formação é fundamental, né? Isso aí que faz, na verdade... Sim, até para improviso, né? Para tudo, né? Pro gosto, para você... Então, sabia que ia ser meio difícil, né? Estando no Brasil, gravar um CD de música americana, mas eu falei, tô gravando agora o que eu quero, né? Não necessariamente o que vai estourar ou fazer sucesso, né? Mas aí também botei 2 músicas brasileiras do Gilson, né? Sorriso de Luz, dele com Nelson Wellington, e o Love Dance, dele com Ivan, letra do Paul Williams. Embora seja uma música brasileira, foi gravada por todos os jazzistas aí. Foi gravada por todo mundo. Deus imundo, Então, recentemente pela Barbra Streisand. Barbra Streisand foi a última... Não, acho que o Chris Bott gravou depois dela também. Não, mentira, o Chris Bott foi em setembro, outra música deles. Mas enfim, foi gravada por milhares de jazzistas americanos e aqui no Brasil também. Então fazia sentido, né? E o Ivan gravou comigo nesse primeiro CD. Bom, acaba que o Ivan também foi um cara que, como o Ivan e o Gilson são parceiraços, assim, né, de 40 anos. De 40 anos, né, de várias décadas. Acabou que o Ivan também teve talvez uma importância grande na tua formação. Você deve ter ouvido muito Ivan durante a sua vida, né? Claro. E teve esse apadrinhamento, né, dele ter cantado no teu disco. E depois, cara, eu sei porque eu gravei no disco, você fez um disco só com o Ivan, um tributo ao Ivan Lins. Só. Né? E o Ivan participou também, Leila Pinheiro. Participou, Zélia Duncan. Dori Caymmi e Léo Jaime. O mais bobo dava nó em pingo d'água, mais ou menos assim. Né? Como diria o Gilson, mais bobo faz patinete pra Saci. Então, o engraçado é que essa não foi a minha primeira opção, né? Esse CD eu comecei a gravar em 2014, que fazia 20 anos de morte do Tom Jobim. Então minha primeira ideia era gravar um tributo ao Tom. Só que aí, Tom Jobim, 200 mil projetos igual ao meu, né? Então eu falei, não vou fazer mais um do mesmo, né? E aí lembrei do Ivan, que faria, aliás faz, né, 70 anos em 2015, né? Então tinha tudo a ver, né? Primeiro que ele já tinha gravado comigo, segundo que ele é parceiro do Gilson, então é uma pessoa acessível, e terceiro que ele estava comemorando 70 anos de vida e na atividade, né? Que é sempre muito bom, né? Sempre lançando coisas lindas, Ivan, milhares de projetos ao mesmo tempo, incrível, né? Show, Trabalho, viagem, Pampa, tá sempre fazendo 500 coisas. Então pensei que seria tudo bom. Lindo, né? Tem essa característica. Tudo é lindo. A grande dificuldade foi chegar às 14 faixas, né? Imagina a dificuldade. Daquela lista assim de 100, você ir cortando para caber num CD só, né? Daria para fazer tranquilamente um CD triplo, quádruplo, enfim. Com certeza. Material a gente tendo que escolher uma para fazer aqui, daquele CD inteiro, o que você faria? Vamos fazer o Doce Presença. Doce Presença. Que é ele com o Vitor, e que é uma música maravilhosa. Beleza. E assim a gente pode fechar, né, com Doce Presença. Isso aí. Aliás, a tua presença aqui foi muito doce. Obrigado. Vamos fazer de Ivan Lins e Vitor, né? Isso, Ivan e Vitor. Sei que
que mudamos desde o dia em que nos vimos. Li nos seus olhos que escondiam meu destino, luz tão intensa, a mais doce presença no universo desse meu olhar. Nós descobrimos nossos sonhos esquecidos, e aí ficamos cada vez mais parecidos, mais convencidos. Quanto tempo perdido no universo desse meu olhar. Como te perder ou tentar te esquecer, ainda mais que agora sei que somos iguais. E se duvidares, tens as minhas digitais. Como esse amor pode ter fim? Já tens meu corpo, minha alma, meus desejos. Se olhar pra ti, estou olhando pra mim mesmo. Fim da procura, tenho fé na loucura de acreditar que sempre estás em mim, de acreditar que sempre estás em mim. Beleza. Azul, obrigado. Valeu, Nelson. Obrigado.